noite a todos. Em primeiro momento, quero agradecer a todos que se conectaram para ouvir falar sobre o plano de resgate, para nos Emanuel, deu uma falhadinha no áudio. Pela terceira vez, boa noite, pessoal. Acho que agora vai dar certo. Vou falar sobre o plano de resgate em altura hoje, é um assunto que, particularmente, eu gosto bastante. Como consultor, eu vejo que existem muitas dificuldades ainda no entendimento, na interpretação sobre esse assunto. Eu fiz uma apresentação bem sintetizada sobre o tema a respeito, e vou passar agora, vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, e vamos lá, vamos seguir. Um minutinho, vocês já vão conseguir ver aí a apresentação. Tá na tela. Então, vamos nessa. Pessoal, primeiro ponto com relação à apresentação. A proposta aqui é simples, tá? Eu vou apresentar para vocês uma metodologia. Vou apresentar uma metodologia a respeito de plano de resgate em altura. Então, a princípio, como trabalho de consultor, né, que eu tenho na MSA para eleição de sistemas de proteção individual contra quedas, para até mesmo a parte de plano de resgate, eu tenho uma certa experiência, nesse momento vou compartilhar com vocês, né, a respeito do tema. Então, vamos lá. Primeira regra sobre resgate vertical, né? Quando eu me refiro a resgate vertical, estou falando aí no âmbito geral, né? Não estou dando referência somente para o resgate de acesso por cordas ou para o resgate industrial, para qualquer resgate vertical. A primeira regra do jogo é a seguinte: não há espaço para autodidatas para resgate vertical. Essa frase eu tirei do livro, um trecho do livro, né, de Resgate Vertical, do Eduardo José Slomp, né, e ele colocou essa frase, eu achei super interessante, decidi compartilhar com vocês, que é justamente sobre a capacitação. Então, para que você possa ter sucesso na operação de resgate, é necessário que você treine. Então, para todos que estão conectados agora, sejam técnicos, engenheiros de segurança, ou todos da brigada, um bombeiro civil que participa, geralmente pertence a uma equipe de resgate, é importante que vocês saibam que a capacitação é o princípio de tudo. Né? Então, para que você possa elaborar um plano de resgate, a capacitação é o princípio e é o que vai te dar condições, claro, de conseguir efetuar um resgate, pertencer a uma equipe de resgate e ter uma operação de sucesso no final. Tá bom? Então, sem capacitação, sem sucesso, tá? Esse é o princípio para que a gente possa elaborar um plano de resgate. Antes de falar de resgate à altura, eu acho muito importante que a gente reveja essa pirâmide, tá, da NR35, que fala sobre o planejamento do trabalho em altura, né, sobre a hierarquia, né, com relação às medidas que são adotadas em proteção contra quedas. Essa pirâmide, ela precisa ser muito conhecida por vocês, porque ela é referência para que a gente possa adotar medidas seguras em proteção contra quedas de trabalho em altura, né? Então, o primeiro passo é evitar sempre o trabalho em altura, tá? É procurar maneiras de fazer o trabalho em altura sem que você precise subir até o local, você eliminar aquela condição, mudar o layout, trazer aquela luminária para baixo, como ontem foi apresentado muito bem pelo Jean, e, por sua vez, simplesmente evitar essa atividade. Se isso não for possível, é evidente que você pode tratar com outra medida, que seria eliminar a atividade à altura, criando barreiras de proteção, né? Então, são os conhecidos equipamentos de proteção coletiva, né? Então, um guarda-corpo, né, para que você não precise usar equipamento de proteção individual, uma medida de proteção passiva, né? Você não precisa, em nenhum momento, usar o EPI. Isso é super importante e assim, dentro dessa pirâmide seria a segunda medida.
E, por último, se você não conseguir ter sucesso em nenhuma das primeiras medidas, seria minimizar. E quando eu me refiro a minimizar, é minimizar as consequências causadas por uma queda. Então, quando você chega nesse final, aí, nesse funil, né, que você entregou agora, teve que usar uma medida de proteção ativa, vai entregar o equipamento de proteção individual ao trabalhador, você precisa contemplar, sem dúvida nenhuma, um plano de resgate, né? Então, certo como se você não colocar combustível no seu carro, ele vai acabar em algum momento, é que em algum momento um trabalhador também pode cair, se ele estiver mesmo usando todo o seu sistema de proteção individual contra quedas, né? O EPI, o sistema, não vou me referir a EPI, vou me referir ao sistema de proteção individual contra quedas, ele não tem a finalidade de proteger para que você não alcance, muitas vezes, na verdade, quando restrição, se você não alcança a zona com risco de queda, isso seria a melhor medida, mas quando você usa um sistema de retenção à queda, o nome já está dizendo tudo, né? Pode haver retenção à queda, e, portanto, aí a necessidade de um plano de resposta à emergência não é uma opção, é uma obrigação. Então, toda vez que vocês tiverem um trabalhador em altura, usando o sistema de proteção individual contra a queda, saibam que o plano de resposta à emergência para aquele trabalho tem que estar perfeito, tem que estar montado, tá? Isso não é uma opção, tá? Uma queda de altura, ela gera um risco secundário, ou seja, você tem um trabalhador ali usando o seu sistema de proteção individual contra quedas, mas isso não garante que ele não vai cair, garante que ele vai ter a sua queda retida, tá? Mas que ele não vai cair, isso não há garantias. E uma vez que ele sofreu uma queda, você tem aí a presença desse risco secundário que está preso pelo sistema e suspenso, né? Você, nesse momento, o seu trabalhador, ele está agora ali uma condição onde ele pode sofrer com todos os problemas aí oriundos da suspensão inerte. Nós tivemos uma apresentação muito precisa a respeito desse assunto, uma apresentação muito interessante, feita pelo Rodrigo, que falou bastante a respeito de suspensão inerte, e essa condição que o seu trabalhador se encontra após uma queda. Então, o plano de resposta a esse tipo de emergência, ele tem que ser efetivo, tá? Então, aqui só uma medida, né, que pode ser adotada logo, já vou colocar de bate-pronto para você que agora está vendo essa apresentação e lembrou que não fez o seu plano, que não tem um plano de resgate, lá na sua planta tem alguém trabalhando em altura. Então, quando você ganha tempo e elabora o seu plano de resgate, você pode adotar uma medida aí para que, mesmo depois que ele sofrer uma queda, ele possa usar um acessório como esse que vocês estão vendo à direita e saia ali, alivia as compressões causadas pelo cinto, no tórax, nas pernas, né, principalmente na virilha, na região da virilha, para diminuir aí essa compressão causada pelo cinto e facilitar o fluxo sanguíneo e, por sua vez, contribuir aí para que ele não seja acometido pela suspensão inerte. Bom, então, seguindo aí das responsabilidades, a NR1, para quem assistiu a apresentação ontem do Jean, foi uma apresentação muito interessante sobre as mudanças da NR1, e eu peguei esse texto justamente de lá, né, que fala que a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de resposta aos cenários de emergência, de acordo com seus riscos, características e as circunstâncias da atividade, tá? Fora isso, nós temos uma norma totalmente dedicada a trabalho em altura, que é a NR35, que tenho certeza que é de conhecimento de todos, que já na sua análise de risco prevê que o plano de resposta à emergência seja elaborado, né? Então, quando você tem uma atividade em altura, consequentemente, você tem a necessidade de fazer uma análise de risco para justamente identificar os riscos potenciais e, nesse momento, você já começa a planejar uma possível resposta para esse resgate, para esse acidente, tá bom? Em seguida, a questão da capacitação, né? Hoje, como também é de conhecimento de todos que já leram a norma NR35, existe um treinamento obrigatório, uma capacitação de 8 horas. Dentro dessa capacitação, você precisa ter noções de resgate e primeiros socorros. Eu faço uma interpretação dessa capacitação em 8 horas, onde você tem noções, é aquele trabalhador que ele vai ser apresentado aos planos de resgate que a empresa tem. Naquele momento ele tem como acionar uma emergência, né? E que no futuro, né, você tenha uma brigada, você tem um time, uma equipe de resposta à emergência para salvar aí, né, para fazer o salvamento e o resgate desse colaborador.
né? Então, nesse treinamento de capacitação, ele é simplesmente apresentado aos planos de resposta. Aí o treinamento para formar um profissional de resgate, um profissional que vai fazer o resgate em altura, é um treinamento muito mais abrangente, com um conteúdo muito mais extenso e uma carga horária muito maior, né? Vislumbrando aí poder ter esse profissional com competência para resgatar alguém em altura. Já seguindo aí, então a norma fala que você tem que analisar os riscos, né? Identificar já ali no momento dessa análise a resposta para emergência, tem que capacitar o seu trabalhador em 8 horas para que ele possa pelo menos acionar, para que ele saiba, ter entendimento do plano de resgate, e um treinamento já dedicado para uma brigada, né, para que ela possa ali intervir no momento do resgate. Fora isso, o empregador deve disponibilizar uma equipe de resposta, né? Quem é essa equipe de resposta que está totalmente conectado aí ao nosso assunto? A equipe de resposta, ela pode ser constituída pode ser uma equipe própria, geralmente uma brigada de emergência, né, que já atende a outras emergências, então geralmente passa por um treinamento específico para trabalhar em altura, como eu comentei há pouco. Pode ser uma equipe externa, né, essa equipe externa pode ser uma equipe, um profissional contratado, né, uma empresa terceira que tenha ali conhecimento, que sejam profissionais em resgate em altura, pode ser uma equipe, essa equipe externa também pode ser um serviço público. Lembrando que o serviço público, o bombeiro militar, ele tem como função atender a sociedade, né, atender toda a sociedade, mas dentro no âmbito aí de uma empresa, né, uma empresa, ela precisa compor o próprio time, precisa elaborar o seu plano de resgate, né, e sabendo que o bombeiro militar, ele tem inúmeras ligações por dia, nem sempre um batalhão vai ficar próximo à sua empresa e nem sempre ele vai poder chegar a tempo de socorrer a sua vítima de queda, né, o seu trabalhador que sofreu uma queda, ainda vivo, né. Se ele for acometido pela suspensão inerte, infelizmente ele pode só retirar um corpo, e aí é algo que eu tenho certeza que ninguém gostaria de presenciar. E terceiro, pode ser pelos próprios trabalhadores, né? Que característica eu usaria os próprios trabalhadores como os resgatistas, né? Os operadores ali de resgate. Em situações em que você não consegue ter a participação, muitas vezes, de um terceiro presente ali, uma empresa especializada presente para fazer esse salvamento, esse resgate, e você precisa dos colaboradores. Exemplo, um montador de torre de transmissão que vai trabalhar numa área muito remota, né, que precisam ali todos estarem treinados para resgate, para que um possa fazer o resgate do outro, né, possa, em um momento ali de uma situação, seja necessário o resgate, uma queda, que ele possa ali salvá-la. Um outro exemplo também, onde eu participo muito, são trabalhos offshore, né, eu tenho uma atuação no mercado de petróleo e gás, e lá não dá para contar com a ajuda da terceira parte, não dá para contar com a ajuda de terceiros. Todo profissional que está embarcado ali, geralmente o próprio trabalhador, ele treina para que ele possa fazer o resgate, porque uma aeronave, para chegar até uma plataforma, até um navio, ele depende de inúmeros fatores, né? Fatores esses que podem, inclusive, impedir que uma aeronave possa chegar, né, para prestar esse socorro com um time especializado. Isso é totalmente impossível. Então, os trabalhadores são treinados, eles conhecem muito bem os cenários, eles podem pertencer a uma equipe de resposta à emergência e contribuir aí no resgate do seu amigo de trabalho ali, do seu companheiro. Então, dividido dessas três maneiras. Uma equipe própria, brigadistas, uma equipe externa, contratada ou serviço público, lembrando que não é o que eu sugiro que vocês esperem como atuação, né, até mesmo pelas responsabilidades que um bombeiro militar tem, fora atender a indústria, e também a parte do próprio trabalhador, e aí dependendo das circunstâncias, que aí está relacionado a um trabalho que não pode receber ajuda de terceiros. Então, aí falando de resgate, de plano de resgate em altura, agora vocês sabem das responsabilidades, sabem de quem pode pertencer a essa equipe de resgate, né, quem pode ser esse profissional que vai efetuar ali o resgate, e agora a respeito de documentos, né? A NR35 fala que o plano de resgate, ele pode estar, ele deve ser contemplado dentro do plano de atendimento à emergência, né? Então, o plano de resgate, de forma individual, ali o seu plano, ele pode ir lá e ser anexado ali ao plano de atendimento à emergência.
mas eu coloquei no meio ali um plano de resposta à emergência. É um documento muito mais abrangente do que somente o plano de resgate, que vai ser endereçado, pessoal. O plano de resgate tem que ser endereçado ao cenário, ao local de trabalho. Cada plano de resgate, ele é específico para uma atividade. O trabalhador ali que vai subir um andaime, que tem como seu trabalho ali a montagem de um andaime, o plano de resgate é para aquela montagem de andaime. É partindo dali que você vai tirar fazer todas as suas análises para definir quantidade de pessoas, recursos e etc. Tá? E o plano de resposta à emergência já é um plano que você pode gerenciar, é um documento que você pode e deve fazer alterações, atualizações ao longo do tempo, né? É um documento que você vai ter ali todas as normas de referência com relação a resgate em altura. Lembrando que no Brasil, atualmente, nós temos 2 projetos, mas não existe uma norma específica para definir a questão do resgate em altura. Você tem as obrigações ditadas pela NR35, mas não existe uma norma ainda definida já, né? Existe algo escrito, inclusive algum trecho está nessa apresentação, mas nada ainda que possa ser a nossa referência, tá? Então, vão ter as normas, vão ter os termos e definições, isso eu estou falando do plano de resposta à emergência, aquela bolinha vermelha no meio entre o plano de atendimento à emergência, né? E também o plano de resgate em altura. O plano de resgate em altura está ali para o cenário, e o plano de resposta à emergência é um documento macro, né? Um documento onde eu vou, como eu falei, colocar termos e definições, vou colocar todos os cenários de emergência que eu tenho mapeados, vou incluir todos os meus planos de resgate de cada cenário que eu mapeei, vou pegar o meu fluxo de comunicação, né, para o atendimento a uma resposta de emergência, vou definir os níveis de formação dos meus resgatistas e a abrangência da função de cada um desses resgatistas, qual o nível que ele tem, qual a abrangência. Vou também falar dos níveis de complexidade que eu tenho de cada resgate dentro desse meu plano, tá? Então, posso fazer definição de níveis de complexidade de cada resgate. Eu já antecipo para vocês, eu não compactuo que o resgate ele pode ser definido entre simples e complexo. Esse não é a forma que eu interpreto o resgate. Para mim, resgate em altura, ele sempre tem uma certa complexidade, que pode ser baixa, pode ser moderada, pode ser alta ou pode ser extrema. Todo resgate tem uma complexidade, né? Não existe o resgate simples, existe o resgate menos complexo, complexidade baixa. Eu vou falar um pouco sobre esse tema. Então, dentro do seu plano de resposta, né, que é o documento ali intermediário, mais uma vez reforçando, entre o plano de resgate e o plano de resposta à emergência, né, esse é o fluxo, e você tem a descrição das manobras, a identificação dos riscos presentes, as medidas de controle necessário durante essa intervenção que você tem que avaliar, né? Tem também a relação de equipamentos operacionais que você vai usar no seu resgate à altura, tem um plano de controle de inspeção de equipamentos, tem a periodicidade dos seus simulados de resgate à altura e todas as suas medidas de primeiros socorros. Então, veja bem, aqui você pode determinar periodicidades, né, está dentro desse documento, né, desse plano de resposta à emergência, determinar que a cada mês você tem que realizar um simulado em um local diferente. Definiu isso dentro do seu plano de resposta à emergência. Dentro do seu plano de resgate, você vai ter o cenário, né, que é onde vai acontecer esse simulado. Tá? E você tem a relação de equipamentos e todos esses pontos. Eu queria também deixar claro que isso é um conteúdo mínimo, tá, gente? Isso pode ser extrapolado para uma série de outros pontos que você pode alimentar esse documento. Esse é o conteúdo mínimo que eu julgo que precise para que você possa ter um plano de resposta à emergência. Já o plano de resgate em altura, tá? E eu sei que existe certa dúvida sobre essa questão, vou voltar um slide aqui que passou a mais, sobre o plano de resgate em altura. Esse texto eu peguei justamente a minha fonte aí, é a fonte dos projetos de norma, né, que diz que o documento, que é um plano de resgate em altura, é um documento previamente escrito para ser utilizado pela equipe que irá executar o resgate, contendo planejamento do resgate e primeiros socorros, tá bom? Então, plano de resgate em altura e plano de resposta à emergência. Duas coisas muito parecidas, né? O divisor aí é que o plano de resgate é para cada cenário e o plano de resposta à emergência é o documento que você vai fazer a gestão, onde você inclui ali toda a orientação sobre os seus simulados, sobre os seus planos de resgate que estão contemplados,
sobre a função e a abrangência de função de cada um dos seus participantes, tá bom? Já no plano de resgate, o que eu coloco? Eu apresentei um pouco para vocês o que tinha no plano de resposta à emergência. Agora eu vou mostrar o que eu vejo dentro do plano de resgate. Quais são as informações relevantes, né? Mais uma vez, conteúdo mínimo, as informações relevantes para que vocês tenham no plano de resgate de vocês em altura. Primeiro, a identificação do local, né? Onde esse local está onde esse local de trabalho está identificado, né? Onde ele está dentro da planta, onde ele está, esse cenário, onde há o risco de queda, né? O risco de uma emergência, queda de altura. Então, onde está esse local? Você deve mapear e saber exatamente onde está cada um desses pontos, né? Você mapeia ali todas as suas atividades rotineiras de trabalho em altura e é evidente que você vai ter essa identificação de local, tá bom? Identificar os cenários de emergência, a posição final de retenção de queda. Então, olha só, eu tenho um local de trabalho em altura e eu tenho um cenário de emergência, que é o meu profissional que está conectado ali a uma linha de vida, né? E durante esse trabalho, ele estando conectado ao seu sistema de proteção individual contra quedas, ele pode sofrer uma queda. Interessante saber a respeito da posição, como eu coloquei aqui, a posição final após a retenção de queda, é que você vai conseguir definir vários fatores, vários pontos ali, quando você sabe exatamente onde a vítima vai estar em seguida da queda. Se ela está usando um talabarte duplo, um fator de queda 2, certamente ela vai estar ali a uma distância aproximadamente de 2,5 metros a 3 metros do local do ponto de ancoragem, né? Mas é um ponto importante para que a gente tenha no nosso plano de resgate. Eu vou ilustrar isso melhor para vocês. Provável número de vítimas, né? Quantas pessoas estão trabalhando naquela linha de vida, né? Numa resposta à emergência, a minha brigada, né? O meu time de resposta, ele tem que estar preparado para atender a quantas vítimas? 1, 2, né? Isso está dentro do meu plano de resgate. Análise de risco, presente na intervenção, né? Durante a minha resposta de emergência, eu posso expor o meu profissional, o meu resgatista ali a alguns riscos, eu preciso saber quais são eles e também definir as medidas de controle para cada um deles. A definição do tipo de manobra, está no meu plano de resgate, eu vou falar um pouco mais para frente a respeito disso. A definição do número de participantes e a função na operação de cada um, é muito importante para que a gente possa organizar a nossa operação de resgate. A organização é a chave do negócio, juntamente, claro, com o planejamento, que está totalmente conectado. O tipo de comunicação que eu vou usar nessa aplicação, a comunicação aplicada nessa intervenção, se eu vou poder falar, vai ser voz, palavras, se eu vou usar sinais, se eu vou usar gestos, isso tudo eu posso definir dentro do meu plano de resgate. Lembrando, e se eu não tivesse, se eu definir isso de uma maneira diferente, se eu colocasse essa definição lá no meu plano de resposta à emergência, como eu não seria efetivo. Por quê? Porque setores são diferentes. Eu posso encontrar um local que está muito ruidoso, tem muito ruído, e lá a minha comunicação não pode ser através nem mesmo de rádio, muitas vezes que é possível por conta do ruído. Então, cada um dos pontos que eu estou relacionando aqui é do local, é da área. Estou definindo ali frente ao cenário, tá bom? Definição de recursos operacionais, equipamentos, a pré-seleção de ancoragem, super importante, né? A pré-seleção das ancoragens. Eu falo pré-seleção, porque nesse momento você está pré-definindo ainda, né? Você só vai concluir esse plano de resgate depois que você fizer simulados, se você fizer uma avaliação crítica, né? Por enquanto você está mapeando, você está com papel e caneta na mão, está ali frente ao cenário, para começar a mapear e que cada um dos pontos, definir ali todos os recursos necessários para a resposta àquela emergência, tá bom? Então, esse aqui é a relação de pontos que eu julgo muito importante que vocês tenham, para que vocês tenham efetividade na operação de resgate, na resposta a qualquer emergência de queda de altura. Peraí, sensibilidade aqui na passagem dos slides não está fácil. Então, olha só, eu criei aí um cenário bem simples, tá? E ilustrando essa metodologia, esse formato aí que eu apresentei para vocês. Primeiro ponto, está no cenário, envolver pessoas que estão dentro desse processo, entender exatamente o processo que acontece ali, né? Principalmente os riscos da operação, simular ali uma condição real, uma que pode acontecer, para que você possa preparar a sua equipe de resgate
para agir nesse momento, né? Então, eu ilustrei ali, colocando a distância final, aproximadamente 1,5 metro, a vítima vai estar da borda, considerando o acionamento de trava-quedas, deflexão da linha de vida. É muito importante que quem seja elegido ali para elaborar o plano de resgate tenha um conhecimento um pouco mais abrangente para entender até o comportamento dos equipamentos, né? Então, nessa fase de reconhecimento do cenário de emergência, é importante saber exatamente qual vai ser o comportamento do sistema por completo, né? Nesse momento, quando eu vejo um cenário como esse, eu consigo já prever quantidade de pessoas que eu vou envolver nessa operação e etc. Para tornar a forma de organizar o plano de resgate mais assertiva, tá? Eu estou ali frente àquele cenário, mas eu ainda tenho que levantar algumas informações que é para que eu possa organizar o meu plano de resgate. O que eu fiz? Tá? Juntamente com o Matheus Sato, que eu devo aí por a elaboração desse material, conseguindo ajudar a montar aí essa matriz. E essa matriz, ela tem uma proposta muito simples, tá? Muito simples mesmo, tá? Que é conseguir, de forma quantitativa, mensurar ali qual que é a complexidade do resgate. Quando eu consigo, de forma quantitativa, mensurar qual é a complexidade do meu resgate, eu consigo também definir vários recursos. Então, eu vou dar um exemplo, vou ser bem objetivo nisso aqui, tá? Primeiro ponto, essa matriz ela foi criada de forma binária, então é sim e não, é 1 e 2. Então, eu vou olhar número de vítimas. Se eu tiver mais um número de vítimas, mais do que uma vítima, eu dou um peso 2. Tá? Se eu tiver apenas uma vítima, eu dou um peso 1, tá? Para chegar ali no meu número, né, de complexidade, onde eu defino ali a complexidade. Se o resgate, a manobra foi complexa, né, que eu defino complexa aí como um içamento ou uma descida, a minha definição a respeito sobre a complexidade da manobra é a seguinte: manobra simples, içar ou descer a vítima. Peso 1, só vou ter que içar ou vou ter que descer essa vítima. Coloco o peso 1. Agora, se eu preciso fazer uma movimentação horizontal, colocar essa vítima numa maca, fazer uma tirolesa, eu dou peso 2. Julgo que essa manobra ela é um pouco mais complexa. Mas entenda que a manobra aqui ela é só um ponto dentro da minha definição de complexidade do resgate. Ela não é ela que determina se o resgate é muito ou pouco complexo. Eu ainda faço uma avaliação dos riscos presentes e os riscos adicionais. Então, além do risco de queda, que é inerente, muitas vezes, do operador de resgate, eu tenho o risco de ter um afogamento, né? Risco de afogamento que eu estou fazendo resgate sobre a água. Né? Então, coloquei ali um risco adicional. Né? Então, aí é peso 2, tem a presença. E aí eu tenho também a exposição do meu resgatista. Digamos que o resgatista tem que se conectar ao sistema de resgate dele e acessar a vítima. Foi possível, com o uso de um bastão, de um sistema de pré-engenharia, capturar a vítima sem expor ele. Eu dou um peso maior, eu dou peso 2. E aí eu começo a ter aqui o meu nível de complexidade do resgate, que pode ser um nível baixo, se todos os pontos aqui, né, todos os pesos forem 1, né, o resgate só tem eu só preciso resgatar uma vítima. A manobra é uma manobra que não é complexa, eu vou subir ou descer a vítima, não há presença de riscos adicionais, não há exposição do resgatista, ele vai fazer isso aí de uma forma remota, vai usar ali um equipamento que não expõe ele. Né, então tem uma complexidade baixa, mas é complexo. Né, assim como ela pode ser moderada, né, dependendo do cenário que eu tenha a presença de riscos adicionais, né, e também pode ser um resgate de alta e extrema complexidade. Se eu encontrar aqui mais de uma vítima, uma manobra complexa, uma montagem de um sistema horizontal, a presença de riscos adicionais, necessidade de expor no resgatista, eu considero isso algo complexo. Né? E o que eu consigo extrair dessa planilha? Eu consigo extrair muita coisa. Primeiro, os recursos operacionais que eu vou precisar. Se é uma manobra simples, eu vou montar um sistema 3-1, 4-1, ou 2 cordas, uma para içar ali, fazer uma captura, fazer um sistema de vantagem mecânica fora, puxando sua vítima com backup, um sistema simples. Né? Ou vou fazer um sistema mais complexo, consigo definir o recurso operacional, consigo definir o tempo de resposta, né? Se eu notei que é algo extremo, né, que é uma condição que se houver a queda, eu tenho todas essas características, esses fatores que eu coloquei ali, eu tenho que ter um tempo de resposta muito mais rápido, né? Podendo, até nesse momento aí, colocar uma equipe
de intervenção rápida, né? Porque eu identifiquei que o cenário é extremamente complexo. Vou colocar uma equipe de resposta, de intervenção rápida, deixar um resgatista de prontidão ali, considerando aquela planilha que eu apresentei agora, né? Vou definir número de resgatista, vou definir nível de formação, se a manobra é complexa, vou colocar um nível de formação aqui que sai ali do contexto de um resgatista que opera um sistema industrial, vou também colocar ali as medidas de controle para os riscos adicionais, que eu consegui identificar justamente naquela fase, na fase posterior a essa, onde eu apresentei a planilha para vocês, tá bom? Então, ela me dá, né, voltando aqui, para que vocês relembrem, ela me dá condições de mensurar dessa maneira, né? É claro, por que eu tomei a iniciativa de fazer algo parecido com isso? Porque eu busquei literaturas, busquei informações para sair desse resgate simples ou complexo, né, e tornar alguma coisa mais visível, menos abstrata, né, e dessa forma também contribuir para a organização do meu plano de resgate. Então, dessa maneira, eu entendo aqui que eu consigo considerar a presença desses principais fatores no meu julgamento, tá, que é número de vítimas, complexidade da manobra, presença de riscos adicionais, necessidade de exposição do resgatista, e ter, por sua vez, aí já o princípio da organização do meu resgate. Tá bom? Outro ponto importante, né, agora já imaginando que nós temos bastante informação, porque eu sei onde é a área, né, eu sei, um exemplo aqui é um carrossel, né, a localização, que é uma linha de vida do hatch de carregamento, que é a linha de vida onde o trabalhador vai estar conectado ao sistema de retenção de queda dele. Eu tenho o cenário, que é uma vítima suspensa após uma queda, eu não consigo dizer nesse momento se essa vítima ela tem lesões graves, não posso prever o meu resgate considerando se a vítima vai estar inconsciente ou consciente, não dá para prever esse cenário. Por isso eu não considerei justamente na matriz falar se a vítima está ou não consciente, né, para mim ter um tempo de resposta mais rápido ou não, né? Então, é possível o autorresgate, é um ponto que tem que ser levado em consideração, a vítima consegue sair dali por si próprio, né, sair daquela condição. O tipo de manobra, eu consegui definir com apoio também da matriz, né, se é um resgate simples, se é um resgate externo, né, iniciamento simples, eu consigo já definir o número de participantes, consegui definir também o nível de formação. Eu vou falar já sobre, eu estou usando aqui um resgatista industrial e um líder, vou explicar a função de cada um dentro do resgate, tá? Já é uma consideração que a norma, ela prevê dessa maneira esse projeto que seria a função de um resgatista industrial. O tipo de comunicação, também consegui fazer essa previsão, risco, né, de queda, e aí é um ponto importante, pessoal, quando eu olho esse cenário, quem está elaborando o plano de resgate, ele tem que imaginar já a operação, né, ele tem que imaginar. Se você está ali para elaborar o plano de resgate, você tem que imaginar como ele vai funcionar, e aqui eu estou colocando exatamente a minha imaginação, eu coloquei para funcionar, imaginando como seria essa operação, né, por isso eu tive todas essas respostas aqui, né? Então eu estou olhando que essa maneira, essa forma, essa operação, ela pode ser a mais segura. O resgate tem que ser de forma fácil, de forma segura para os operadores e rápido, né? São as três premissas dentro do meu julgamento de uma operação de resgate, tá? Só que quando você vê essa situação, você tem que ter atenção no seguinte: durante a operação você pode fazer a montagem do sistema, você pode expor o seu resgatista, né? Como eu estou colocando aqui, o resgatista tem que montar ali o sistema de resgate dele, ele precisa de uma ancoragem. Onde está localizada essa ancoragem? Nessa montagem eu posso expor minha equipe, né? E aí eu já começo a definir outros pontos, né? Pensando na minha equipe, quais são as pessoas, ou os riscos que eles estão expostos. Nesse caso, o risco de queda. Uma medida de controle vai ser usar o sistema de proteção individual contra quedas, treinar toda essa equipe para que ela saiba fazer esse uso desse sistema, fazer essa montagem, mas eu já defini onde está o meu ponto de ancoragem para essa resposta. Bom, nessa situação, né, eu também já estou definindo, e eu falei que eu comentaria a respeito, o nível de formação de cada um dos membros dessa equipe, né? Então, eu estou definindo aí que eu terei 2 operadores de resgate industrial, que é um nível de formação de acordo com o projeto de norma, que opera sistemas de pré-engenharia. Ele seria o início da formação de um profissional que vai operar qualquer tipo de resgate. Tá? Então, ele está limitado a operar sistemas de pré-engenharia, sempre sob a supervisão de um líder, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito mais abrangente
né? Já um operador de resgate, com a formação operacional, ele poderia montar o sistema 4-1 dele ali e fazer esse içamento, né? Nesse caso, para um industrial, ele opera sistemas somente já pré-montados. E tem a função do coordenador de equipe, que é o profissional que vai elaborar todo esse plano de resgate. Então, veja aqui uma hierarquia, né? Na verdade, não hierarquia, mas níveis de formação, que é super importante que você tenha dentro da sua empresa, pessoas com níveis de conhecimento, não só equalizados, se for equalizar para cima, a régua tem que subir, né? Não ter só um grupo ali homogêneo só de resgatistas industriais, mas tem operacionais, tem a formação de líder e o coordenador de equipe para que o resgate possa ter uma fluidez, possa acontecer com segurança, né, na presença desses profissionais mais bem treinados. Pessoal, garantindo aí a segurança do meu operador de resgate, né, eu preciso, não só do meu operador, de toda a equipe, definir principalmente aí os locais de ancoragem, né, isso é tanto para o sistema de resgate quanto o sistema de retenção de queda, o SPIQ do resgatista, tá? E um ponto importante, o resgatista ele tem que ter um sistema de proteção individual contra quedas, pessoal. Assim como o trabalho em altura, o resgatista se expõe ao risco de queda, é um risco que está ali quase inerente, né, dependendo do cenário do operador de resgate, esse risco está presente o tempo todo, então ele tem que ter um sistema de proteção individual contra quedas. E é nisso que a gente está atuando aqui, né? Quando eu idealizei essa manobra, né, eu tive que tomar alguns cuidados, né, em identificar uma ancoragem, né, uma estrutura que pudesse receber um dispositivo de ancoragem que fosse compatível com o evento, né, então, identificar aqui a capacidade desse dispositivo e que ele tenha sido testado para suportar até 2 pessoas, que ele seja um dispositivo testado para resgate em altura. Eu também idealizei qual tipo de sistema de resgate, né, um sistema de vantagem mecânica 4-1, isso tudo está registrado, né? São o local da ancoragem onde vai ser usado, o dispositivo que vai ser usado, se a ancoragem suporta essa carga de impacto, pode ser gerado por 2 pessoas, né, se o dispositivo também suporta, e se o sistema de ancoragem também suporta, né? Isso é um ponto importante aí para o pré-engenharia, você já tem a garantia que o sistema ele suporta 2 pessoas, está dimensionado para aquela condição. Tá? Então, são algumas considerações importantes nessa fase aí de criar um sistema seguro para o seu operador de resgate também. E importante aqui nesse cenário, identificar o local da montagem, né? Eu estou aqui vou fazer uma referência para que aquele trabalhador que foi treinado para resgate em altura, ele tem que ter toda essa orientação. O cotidiano dele não é fazer resgate o tempo todo, ele tem essa responsabilidade durante a sua operação. Então, quanto mais fácil tiver, melhor vai ser, tá bom? Já sobre o sistema de proteção individual contra quedas, eu deixo aqui já ilustrado, o operador, quando ele vai acessar o local para montar a ancoragem, ele está preso a um sistema de proteção individual contra quedas, para garantir que ele tenha segurança nessa montagem. Então, a gente não pode esquecer, pessoal, isso é super importante. O fato de você ter sido treinado para resgate em altura, o fato de você conhecer muitas técnicas de resgate, movimentação, sistemas de 4, 3, sistemas DBáveis, sistemas de captura de progresso, você continua tendo o mesmo risco, meu amigo, de queda da mesma maneira. Então, pensar na sua segurança em primeiro lugar, lembrar daquela hierarquia que é muito tradicional, primeiro a sua segurança, depois a segurança da equipe, depois a vítima, isso tem que ser premissa básica de uma operação de resgate. Tá bom? Então, esse ponto tem que estar bem definido no seu plano de resgate também, qual que é a segurança do seu resgatista para cada uma das operações. Pode ser que eu tenha que incluir mais ou menos equipamentos, ou equipamentos diferentes para garantir a segurança do meu resgatista durante a operação. E aí, um ponto super importante, né, que é a fase, depois de idealizar tudo isso, de me preocupar com todos os pontos, é fazer um simulado. É só mediante um simulado que você vai ter a resposta do seu tempo de resgate, né, a resposta para atendimento a essa emergência. E se você tem tudo isso muito pré-definido, né, se você sabe exatamente da complexidade do resgate, dos riscos adicionais presentes, a necessidade de expor o seu resgatista ou não, você começa a saber se você precisa deixar ali o sistema já pré-montado, né, para ter uma resposta rápida, ou se você pode contar com uma equipe de resgate que está ali sinalizada que está acontecendo um trabalho em altura e pode chegar nessa emergência num tempo também de resposta suficiente. Então, você tem esses 2 cenários, algo muito extremo, que você tem que deixar ali o sistema montado para dar uma resposta muito rápida,
ou algo que você pode acionar a sua equipe de resgate para que ela possa chegar e fazer a intervenção. Mas tudo isso depois do simulado, somente que você vai ter o tempo de resposta, né? E essa avaliação de tempo de resposta, ela é imprescindível. Então, para cada plano de resgate que eu monto, eu participo da elaboração, esse é um fator decisivo. Se o resgate demorou 50 minutos para ser feito, realmente ele está com um nível de complexidade enorme, você teve que fracionar, sair de uma manobra, colocar a vítima num local, prestou o primeiro atendimento para ela ali, depois vai montar um novo sistema, descer a vítima, são várias fases, né? Aí você pode aceitar um tempo de resposta maior. Agora, um resgate de uma única pessoa, ele tem que ser um tempo de resposta muito bom. Como esse que vocês estão vendo aí, isso é um resgate real, resgate só com iniciamento simples, né? Durou 2 minutos, a equipe ali estava próxima, equipamento de resgate próximo, né? Trabalhadores que estavam treinados ali para o resgate, familiarizados com todo o plano de resgate, a resposta é essa. O final é isso que você tem como resultado. Conseguir salvar uma vida em um tempo rápido, entregar essa pessoa que sofreu a vítima, esse trabalhador que sofreu a queda, né, na verdade, essa vítima, a um atendimento especializado o mais rápido possível. Né. Fora isso, né, eu acho super importante, e eu também contemplo em qualquer plano de resgate que eu participo, qual é o final do resgate. Né. O final do resgate é quando eu consigo entregar a minha vítima com um atendimento especializado. Eu tirei ela do ponto A, levei ela até o ponto B, e daí? Né? Daí, não pode acabar por aí, pessoal. Você tem que ter uma definição de um local, onde você vai ter uma equipe especializada, numa zona, não uma zona quente, né? Geralmente ali na parte de uma zona morna, para dar um atendimento para essa vítima, já um atendimento especializado. Então, ela tem que participar desse evento, tá orientada, tá avisada da atividade à altura, dos riscos que estão envolvidos e participar de todo esse evento. Para finalizar, avaliação crítica, tá? Depois de finalizar um simulado, de identificar o tempo de resposta, é muito importante reunir todo o grupo, identificar os pontos de melhoria, saber se realmente o resgate teve sucesso, se o tempo foi o suficiente, se o recurso foi o suficiente, se a quantidade de operadores de resgate foi suficiente, se dá para melhorar. Então, é muito bom ouvir, né? No final, eu tenho essa postura, no final de uma operação de resgate, de reunir todos, ouvir todos, e, se possível, sempre melhorar. Resgate e melhoria contínua, estar sempre atento a qualquer mudança no seu cenário. Se houver mudança, tem que haver mudança e atualização do seu plano de resgate, talvez uma atualização do seu plano de resposta à emergência, tá? Então, lá é o documento onde você vai lá atualizar tudo que aconteceu, atualizar seu tempo de resposta para cada atividade, atualizar a abrangência da função de cada um dos seus participantes. Então, essa avaliação é muito importante. Pessoal, chegamos no fim, acho que eu fui na marca dos 45 minutos, refiz essa apresentação 15 vezes, porque é um assunto, diria, de muita conversa. Para cada tema que foi discutido aqui, com certeza a gente poderia passar horas falando, mas o que eu quis mostrar para vocês é ali o que seria as premissas mínimas, tá? Para que você possa, de alguma maneira, sair com essa informação, refletir agora a respeito, saber se você está fazendo isso dentro da sua empresa, se você está promovendo essa segurança para o seu trabalhador, que está trabalhando em altura, tem o risco de queda e merece um plano de resposta para esse tipo de emergência rápido, simples e seguro. Tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado aí, com certeza a gente se vê numa próxima. Perfeito, Emanuel.